Si estás interesada, entra en biographychannel.es e infórmate. Conviértete en una modelo profesional. Bio te lo pone fácil. Planet Rock Profiles, Linkin Park. Os Linkin Park são uma banda rock da Califórnia que desde a sua formação em 1995 vendeu mais de 50 milhões de álbuns e conquistou 2 Grammys. O álbum de estreia Hybrid Theory, lançado em 2000, vendeu perto de 5 milhões de cópias no primeiro ano e os álbuns seguintes, Meteor em 2003 e Minutes to Midnight em 2007, chegaram ambos ao topo da tabela de vendas de álbuns dos Estados Unidos, conquistando excelentes críticas e uma legião de fãs em todo o mundo. Perante isto, poderíamos ter tentados a descrever os Linkin Park como um sucesso instantâneo. Hybrid Theory era o seu primeiro álbum e assinaram um contrato de gravação logo a seguir ao seu primeiro espetáculo, no Whiskey A Go Go em Los Angeles. No entanto, entre esse contrato e a sua eventual estreia, decorreram muitos anos de rejeições e alterações na banda. A Warner's, a editora que acabaria por os contratar, tinha-os rejeitado várias vezes. A banda foi formada por 3 amigos do liceu, Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Burden, a que mais tarde se juntaram Joanne, Dave Farrell e, durante algum tempo, o vocalista Mark Wakefield, que viria a ser substituído por Chester Bennington. Conheci primeiro o Brad, andámos juntos na faculdade. Devia ter uns 18 anos. Ele já conhecia o Mike desde o liceu e ambos conheciam o Rob há algum tempo. E o Mike tinha andado na escola com o Joe. Este aqui só o encontramos uns 2 anos mais tarde. O vocalista era outro e passámos um bom par de anos a fazer apresentações para diversas editoras discográficas. Naquela altura não sabíamos que era anormal ser rejeitado tantas vezes como fomos, ou pelo menos deixados para trás. Mas tornou-se habitual. Muito depressa. O grupo enviara as fitas de demonstração na esperança de conseguir um contrato e, quando isso não aconteceu, o Wakefield saiu, originando uma prolongada busca cujo desfecho foi a descoberta de um vocalista do Arizona, Chester Bennington. Atravessámos um período em que não sabíamos o que queríamos fazer com a banda. O vocalista com quem tocávamos estava para sair, não sabíamos se queríamos continuar e, se continuássemos, se o queríamos fazer connosco os 5 e como é que isso iria resultar. Tentámos um monte de tipos diferentes, todos de Los Angeles, mas nada parecia funcionar. Não era nada que nos entusiasmasse. Mas quando ouvimos as fitas do Chester, exclamámos: este tipo sabe cantar. Temos de o mandar vir depressa e ver o que é que se pode arranjar. Ele veio e soubemos que se a banda ia resultar, seria assim mesmo, senão seria o fim dos Linkin Park. That's the end of Linkin Park as it is, kind of thing. Vamos todos ser escriturários. É melhor dedicar-nos a outra coisa. Em 3 dias, gravei as canções. E alguns dias mais tarde, saía do Arizona para Los Angeles. Eu vivia em Phoenix. Vim para cá e o resto é história. A chegada de Chester e, em particular, a química vocal entre ele e Shinoda ajudaram a dar à banda um novo ânimo. Mas mesmo assim, as editoras não mordiam o isco. Foi preciso Jeff Blue, o homem que apresentara Bennington, ir trabalhar para a Warner para despertar o interesse da editora. Depois de me ter juntado à banda, o Dave continuou a fazer espetáculos com outra banda, a que também pertencia. E, durante algum tempo, vimos-nos aflitos para arranjar outro baixista. Durante cerca de 1 ano compusemos muito, tocámos muito, quase sempre em espetáculos de apresentação. Fizemos 3 espetáculos, talvez mais. Também houve alguns espetáculos a sério, mas quase todos eram apresentações para pessoas das editoras discográficas. E estávamos a tornar-nos um pouco céticos, porque sempre que tocávamos a nossa música para um público para o qual nunca tínhamos tocado,
Gostavam do que fazíamos. Sempre que tocávamos a nossa música, mesmo para nós próprios, sentíamos que tínhamos qualquer coisa de especial e, no entanto, não conseguíamos atrair a atenção daqueles executivos das editoras. E começávamos basicamente a pensar só em nós e a fazer as coisas à nossa maneira. Começámos a desenvolver uma equipa de promoção de rua e a utilizar o dinheiro que ganhávamos nos espetáculos para criarmos um produto que pudéssemos pôr à disposição dos fãs que juntáramos via internet ou através da nossa ação local. A certa altura, o cavalheiro que trabalhava para a nossa própria editora arranjou emprego na Warner Brothers e foi assim que acabámos por ir trabalhar para a Warner. De repente, havia alguém na Warner interessado naquilo que estávamos a fazer, porque tinha estado interessado desde o princípio. Foi esse o início do namoro entre nós e a Warner Brothers, com quem acabámos por assinar contrato. Mesmo depois de tudo, ainda tivemos de usar uma artimanha. Tivemos de infiltrar um dos nossos no terreno da editora e assim passámos a ter um espião que conseguiu cumprir a sua missão. Enviámos o nosso cavalo de Troia. Finalmente assinado o contrato com a Warner em 1999, os Linkin Park lançaram Hybrid Theory em 2000. Com a ajuda do produtor Don Gilmore, o álbum representava meia década de trabalho da banda. Tínhamos a versão do Points of Authority, tínhamos fragmentos de muitas das canções. Na verdade, uma grande parte estava já feita, excluindo algumas coisas melódicas. Mas musicalmente estava quase pronto. Tínhamos a música para o crawling, mas não tínhamos a melodia. E acabámos por ir buscar uma melodia que tínhamos utilizado para uma canção mais antiga. E resultou. Diria que aí um terço do álbum estava feito. E o resto escrevemos-lo enquanto estávamos. Há uma certa ironia, porque houve muita gente a dizer: se vocês tivessem estas canções quando fizeram as vossas apresentações, eu tê-los-ia contratado imediatamente. E nós dissemos, e tínhamos. Basicamente, tínhamos mais 6 meses ou um ano de trabalho que não conseguimos incluir no Hybrid Theory. Mas a vossa função não é ver esses fragmentos e conseguir captar a visão global? Foi engraçado porque tocávamos canções como muito parecidas com o Paper Cut e outras que eram muito semelhantes à sonoridade do Hybrid Theory. Isso era evidente para muitas pessoas, mas não para as pessoas certas. Inacreditavelmente, mesmo quando Hybrid Theory estava prestes a chegar às lojas onde iria vender 5 milhões de cópias em 12 meses, ninguém acreditava que fosse bem sucedido, nem mesmo a própria editora. Tivemos o apoio de algumas pessoas dentro da editora discográfica, mas o presidente da época não era um fã. Ele deixou isso muito claro. Deixou muito claro que não podia importar-se menos com o disco e que nós éramos literalmente a última coisa da sua lista de prioridades. Atrás mesmo da limpeza das casas de banho. E isso ficou muito claro.
E havia outras pessoas que tentaram reformular a banda para que fizesse outras coisas, que tentaram substituir alguns membros por outros. Aconteceu muita coisa pouco transparente, ao ponto do indivíduo que no início nos apoiara começar a ceder à pressão e passar a querer modificar-nos para nos tornar mais parecidos com outras coisas que havia na altura. Mas nós, enquanto banda, mantivemos-nos coesos e dissemos: ou fazemos isto, ou podem rescindir connosco. Thank you for making all that noise tonight. We really appreciate it. You're far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys for one last time. Need y'all to roll. Now, what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, people make some noise. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap. It's like Hand G rapping his prime. I'm Young H.O. raps Grateful Dead. Back to take over the globe and to break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country but the blueberries still connect. On the low but the yacht got a triple deck. But when you young what the expect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in head with no pen? Just draw up inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitation. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. For one last time, I need y'all raw. Now, what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, people make some noise. Now, what the hell are you waiting for? Now look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When they first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits. Look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, the only thing that matters is just a matter of years. Depois de Hybrid Theory, o álbum seguinte, Meteor, em 2003, deu continuidade ao sucesso. No entanto, a banda continuava a dar espetáculos como se tudo aquilo pudesse acabar no dia seguinte, tendo feito 320 concertos num só ano. Foi bom no sentido em que constatámos que não estávamos enganados a nosso respeito e a respeito da nossa música. Mas, simultaneamente, foi assustador porque quando se obtém sucesso imediato com um primeiro álbum, as editoras começam a dizer que nunca mais se conseguirá fazer o mesmo. E as probabilidades de se ter um segundo álbum de sucesso são muito escassas. Era um pouco: aproveitem enquanto podem, rapazes. Para mim foi tudo muito rápido, tudo o que aconteceu depois do álbum sair. Mas ao mesmo tempo estava tão embrenhado na nossa digressão, no calendário dos espetáculos, que só mais tarde, quando pude parar para pensar, quase logo a seguir a termos feito Meteora, é que pude olhar para trás, respirar fundo e dizer: tudo aquilo por que passámos desde o processo de gravação do álbum à digressão, tudo isso foi uma autêntica loucura. Durante uma etapa da digressão do Hybrid Theory, estive literalmente 320 dias do ano sem dormir na minha cama, a dormir por esse mundo fora. E no fim desse ano pensei: bem, em 2003 dormi na minha casa, na minha cama, umas 40 noites. O que não é muito. Não é bom. Dá uma média de menos de 3 noites por mês. Dizem que as obras mais importantes da música são produzidas por Rick Rubin, e foi a Rick que eles recorreram quando resolveram começar a trabalhar no seu terceiro álbum, Minutes to Midnight. Queriam mudar o seu som e sabiam que Rubin era o homem certo para os ajudar. Depois da digressão do Hybrid Theory, fizemos o Reanimation e voltámos ao estúdio quase imediatamente para fazer o Meteora. Fizemos a digressão deste último durante mais 2 anos. Ou seja, estivemos literalmente na estrada ou em estúdio durante 4 anos seguidos, quase 5. E quando terminamos, achámos que precisávamos tirar algum tempo para nós, para estar com a família e com os amigos. Porque os meus amigos diziam: ótimo, conseguiste. Como se dissessem: agora já não falas connosco. E eu respondia que não era isso, que nunca estava em casa e que não podia dar-me ao luxo de telefonar e pagar $5 por minuto. Telefonemas do Japão para os Estados Unidos. Pensámos então tirar um ano para repensar e reestruturar o grupo. E finalmente, depois de tudo acalmar, resolvemos que estava na hora de voltar a estúdio e começar a trabalhar.
E quando começámos a trabalhar, percebemos que queríamos fazer uma coisa especial e única. Talvez fazer a terceira parte de Hybrid Theory e Meteora, a que chamamos Volume 1 e Volume 2, mas não estávamos muito virados para essa ideia. E foi nessa altura em que começámos a trabalhar na nossa música, conhecemos o Rick Rubin, e ele perguntou-nos qual era o tipo de disco que queríamos fazer. E nós dissemos que não queríamos que fosse nada parecido com aquilo que já tínhamos feito até aí. E ele disse, ótimo, porque é a única maneira de eu trabalhar convosco. Isso abriu a porta para uma alteração radical e foi algo muito complicado porque nós, enquanto banda, tivemos que passar. Porque dizer que se quer fazer uma coisa diferente é muito mais fácil do que fazê-la realmente. Quando começámos a trabalhar nisso, pensámos que nos levaria aí uns 9 meses a terminar o disco. Levámos 18 meses para o acabar. E isso era algo que nenhum de nós tinha previsto. Mas valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso. Uma tão profunda mudança de som não era isenta de riscos, tal como não era certo que os fãs fossem aceitar a nova orientação musical. Não que, na verdade, tivessem razões para se preocuparem. Penso que estávamos cientes que as pessoas, no que isso tem de bom e de mau, se esquecem de nós e passam a gostar de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, acho que estávamos mais preocupados com o facto de produzirmos algo que não nos satisfizesse ou que não nos entusiasmasse. Por isso, digamos que havia uma dupla tensão, mas limitámos-nos a dizer, primeiro tem de ser o disco certo para nós e temos de ter esperança que as pessoas vão esperar, que vão ficar entusiasmadas quando lançarmos alguma coisa e que lhe vão dar o seu apoio. Com 50 milhões de álbuns vendidos e fãs que em todo o mundo fazem fila para encher os estádios, somos impelidos a perguntar o que é que exatamente atrai uma devoção tão leal e apaixonada. Cada pessoa experiencia a música de uma maneira completamente diferente de outra. Algumas pessoas podem gostar da música porque... Conheço pessoas que falam comigo e me dizem só faço exercício ao som da vossa música. Ou seja, gostam dela por essa razão. Outras pessoas dizem, esta canção salvou-me a vida, o que é lisonjeador, apesar de extremamente incompreensível. E outras ainda dizem achar apenas que somos diferentes e que representamos algo cuja sonoridade não é parecida com nenhuma outra e é por isso que gostam de nós. E outras pessoas gostam de nós apenas porque gostam dos nossos espetáculos ao vivo e de algumas das nossas canções. Os fãs casuais. Penso que o nosso segredo reside no facto de, quando fazemos um disco e escolhemos o formato final desse disco, isso é algo sobre o qual todos estamos de acordo e gostamos. Não é uma única pessoa a dizer, bem, as canções são estas, é assim que vamos fazer, as letras são estas e é assim que vai ser. E todos os outros obedecem.
and then everybody else kind of just has to follow. Quando temos uma canção, dizemos, aqui está ela, ouçam-na. Esta é a letra que eu fiz. E depois toda a gente diz, bem, agora vamos aperfeiçoá-la. Não gosto desta letra, não gosto desta melodia ou não gosto desta cadência. E todos colaboram. E quando todos nós nos sentimos confortáveis com uma coisa, sentimos que temos algo especial. Criativamente, a força motriz por detrás dos Linkin Park foi sempre Mike Shinoda. As canções saíram literalmente do seu quarto para os palcos do mundo. Depois de uma recente colaboração com Jay-Z para o próximo álbum dos Linkin Park, Mike tem, ao que parece, planos bem definidos. O Mike foi sempre a força criativa da banda. E também o nosso capitão, dentro do estúdio. E penso que depois do Minutes to Midnight, os seus méritos na área da produção consolidaram-se e conquistou, não a confiança da banda, porque sempre a teve, mas a confiança da editora. Mostrou que consegue manter uma perspectiva imparcial sobre o disco. As suas capacidades dentro do estúdio são evidentes. Quando se pertence à banda e se produz o nosso próprio disco, podemos não ver e não questionar certas coisas. Mas o Mike não tem problemas em puxar por nós. Especialmente pelo Chester. Especialmente por mim. Mas é fantástico. Todos nós estamos confiantes de que ele é capaz de manobrar o barco. Que virá a seguir para os Linkin Park? No meu caso, gostaria sem dúvida de tocar mais vezes na Irlanda. É a nossa segunda vez em 3 álbuns. Penso que se conseguíssemos tocar aqui 2 vezes durante o ciclo do próximo álbum, seria uma melhoria. Seria fantástico. Existem muitos locais onde gostaria de ir. Ainda fomos muito poucas vezes à América do Sul. Já nos propuseram vários concertos na África do Sul. Talvez todos os anos nos últimos 5 e ainda não conseguimos lá ir. Acreditem ou não, não é fácil lá ir. É um bocado estranho, mas quando estamos em casa a olhar para o globo dá a ideia que se pode ir de um sítio para o outro muito facilmente. Mas na realidade o conceito de tempo e espaço tem uma escala muito maior. É espantosa a dificuldade em ir a todo lado sem ficarmos de rastros com o cansaço. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw 'em up and let something shine. Going at 'em up. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show. Choppy words and a sloppy flow. Shotgun opera, lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. This hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Versão portuguesa, via satélite. Deeper just to throw it away.